Agora foi. Tá me vendo? Tá? Tá tudo preto. Mas é normal. Deixa eu esperar pra ver se entra mais gente aí. Boa noite, e aí, tudo bom? E aí, boa noite. Por que tu não bota o fone, amor? É melhor pra tu. Peraí, deixa eu ver. E tua voz fica até melhor. O sigilo dos Diamond lá atrás. E aí, ficou melhor? Melhor. Quando for falar, fala um pouquinho mais alto, tá? Tá bom. Então, se apresente, minha jovem. Boa noite, gente. Eu sou a Kibanda Kinandi, aqui da Casa Sete Chaves, que é regido pelo mestre Rickson e a sacerdotisa Joyce, de Tatamulambo. E eu vim conversar com vocês hoje sobre magia amorosa, que é... Aí que tô com ar de riso. Que é uma magia muito popular, né? Quem é que nunca ouviu falar sobre magia amorosa? Só que aí a gente que trabalha com magia percebe que tem vários aspectos, principalmente da magia amorosa, que fica, como é que eu posso dizer? Fica marginalizada. Fica num contexto de ser uma magia supérflua, de ser uma coisa que não tem tanto valor, assim, não é contextualizada como não tão importante diante de outras, mas na verdade é uma das magias mais antigas e mais importantes e mais difíceis de se fazer dar certo. Então, nosso papo é sobre isso hoje. Deixa eu explicar a vocês. A ideia hoje é mais desmistificar mesmo e explicar o mecanismo de como funciona a influência da maioria dos tipos de magia amorosa. Porque geralmente o pessoal fala muito de forma genérica. Eu já fui uma pessoa que tinha muito preconceito com magia amorosa. Sim. Sempre achei uma futilidade muito grande. Mas aí, quanto mais a gente estuda, conversa com as pombogiras, a gente entende que não é bem assim. E aí, tente explicar um pouco sobre o contexto histórico, sobre as magias amorosas. Então, trazendo esse contexto histórico, a gente consegue perceber muito mais a importância dela. Porque antigamente, na verdade, deixa eu começar falando isso. Na verdade, a magia amorosa dificilmente é sobre amor. Vulgo amarração. Mas magia amorosa não é só amarração, não, Paty. Tem vários tipos de magia amorosa. Mas a amarração é uma das mais conhecidas, né? A gente compreendendo o contexto histórico da amarração amorosa, a gente consegue ter essa percepção da importância dela. Então, desde as antigas civilizações, que se tem a importância, né? Que se tem a magia amorosa. Tanto é que tinha deuses diretamente voltados a trabalhar com isso. Tinha Eros, tinha Hécate, e não só na civilização grega, tinha a egípcia, a romana. Então, todo esse contexto muito, muito antigo de deuses especificamente trabalhando com magia amorosa. Mas trazendo
para uma história mais próxima da gente, eu vou falar para vocês da época medieval, principalmente, em que era muito importante você ter um cônjuge, você ter uma pessoa, né? A instituição familiar é muito importante. E até hoje né? Porque até hoje a turma tira onda com quem fica solteira, né? Ficou pra titia e não sei o quê. Tem todo um preconceito em cima disso. Contexto social. Então, era um contexto social, exatamente. Então, não era necessariamente por amor que se fazia magia amorosa. Era por sobrevivência, por necessidade. E também tinha essa visão de que só mulher fazia. Não era só mulher e não é só mulher até hoje. A profissão mais antiga do mundo, a prostituição, sim, as prostitutas também, mas também não era só esse contexto. Mulheres de família também faziam para que seus maridos ficassem dentro de casa, para que eles não abandonassem a família, porque abandonando a família, a mulher é quem ficava avisada socialmente, negativamente. Então, tinha toda essa parte de sobrevivência, de necessidade social da instituição família, e por isso era tão recorrente esse tipo de magia, né? Era tão popular. E ainda é mais popular, ainda é a mais popular. Deixa eu ver outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, não só desse contexto de... Pode falar também, mestre, pode acrescentar aí. Não, continue, tá bem. Não só nesse contexto familiar da parte da mulher, também tinha essa parte do homem, que não é muito falada, mas que também também era muito procurada por questão de impotência. Por quê? O homem ele tinha que dar filho. A instituição familiar ela tinha que procriar. Então a mulher era para que seu casamento sustentasse, ou para que seu casamento, para que você conseguisse um casamento, ainda tinha isso, né? Conseguir um pretendente de valor em contexto social. E tem justamente uma questão de magia amorosa que o pessoal esquece, que é a magia de fertilidade, né? Que é para o homem ser para fertilidade. Para a mulher ser fértil. Inclusive para os deuses isso era pedido, né? Muito antes de ter um contexto social tão... porque depois da igreja isso ficou muito... Isso a gente vê até no Yorubá. O pessoal fala que Oxum é a deusa da fertilidade, mas não é. Ela era infértil. Ela fez justamente pacto, vários tipos de ritualística para poder engravidar. Então tá vendo, esse contexto de fertilidade também estava dentro dessas questões de magia para que seja sustentada a família. E isso está dentro do contexto de magia amorosa. Não somente a questão sexual, que é como hoje em dia é mais visto, né? Hoje em dia a gente leva essa questão hoje em dia é mais sobre controle e mais sobre o sexual. Também não é sobre o amor, nunca foi, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no terreiro, é muito homem procurando para fazer magia amorosa. Muito homem. E na minha concepção era mais mulher. Mas pelo contexto social que a gente vive hoje, os homens procuram muito também para que tenha uma boa parceira, para que a parceira fique com ele, a contraforça, para que a instituição familiar também permaneça, né? Então é muito mais sobre controle, possessividade, ego, do que sobre um contexto amoroso realmente. Eu estou lendo aqui as... E é engraçado porque todo mundo que não trabalha com magia acha que é sempre só de mulheres que procuram, né? Mas não é. Exatamente, não é. Não, tanto que não é. Eu acho que... E lembrando... Pode falar. Não, pode continuar. Tanto que a maioria das mulheres que procuram, na maioria, às vezes, é futilidade. Os homens, quando vêm, é porque perdeu, porque quer a família. Aí se inverteu bastante os valores. Se inverteu muito. E aí a gente percebe, quando a gente estuda sobre, a gente percebe que eu estou falando muito de contexto social, porque é o contexto social que faz o caminho de como essa magia vai ser procurada, para que vai ser procurada. Então, no contexto social de hoje, a mulher tendo mais liberdade, tendo outras opções que não só a instituição familiar, fez com que o homem também procurasse por esse motivo
a magia amorosa, né? Para se sustentar. Tanto que magia de magnetismo aqui, ritual de Lilith, é mais homem do que mulher. A atratividade é mais homem do que mulher, muito homem com trauma, triste. Patrícia até perguntou, as pessoas te procuram mais por ego ou amor para fazer magia? Não vi nenhuma vez ser por amor. Não vi nenhuma vez sem por amor. É sempre por controle, por posse, por ego. Não vou perder, não quero perder. Ou por necessidade financeira. Ele tem dinheiro, ela tem dinheiro. A maioria desespero. Não é por amor. A magia amorosa não é por amor. Nunca foi, na verdade, né? Foi por fertilidade, prostituição familiar, mas nunca porque eu amo, porque... Não é. Porque se for olhar o contexto social em algumas épocas, é porque hoje a mulher tem vários direitos conquistados, mas na época não. Sim, então, exatamente. A mulher, quando era desquitada, ela era abandonada até pela própria família. Então, para ela era importante se trabalhar magia amorosa para justamente ter o homem na vida dela. Então, exatamente. Porque se ela perde o marido ali para uma prostituta, seja o que fosse, para qualquer outra mulher, a tendência era muito grande dela ser rechaçada na sociedade. Então, quando a gente vê magia amorosa, principalmente se a gente for olhar a bruxaria tradicional, as magias antigas mesmo, a gente vê que ali sim era amor, mas também era desespero. Sim. Porque a mulher sabia que se fosse desquitada ou ficasse viúva, ela com certeza não teria outro marido, os filhos dela ficariam com sérios problemas, a mulher às vezes não podia trabalhar, então ela ia viver de quê? Tanto que a gente vê várias pombogeiras falando que tiveram que se prostituir para sobreviver, porque o marido deixou, o marido morreu, vai trabalhar com o quê? Se foi ensinada que o trabalho dela é cuidar de casa. Então, muitas delas acabam pregando essa questão da mulher ter o trabalho dela, ter a vida dela, ter a importância dela, porque no contexto social que elas viveram, e hoje ainda é muito difícil para a mulher, porque aí fala, conquistou vários direitos, mas a mulher tem que trabalhar ainda, cuidar dos filhos, fazer isso, fazer aquilo outro. Então conquistou direito, mas conquistou mais trabalho do que antes. Entende? Então, fica uma coisa pela outra do mesmo jeito. Sim. Sim, Pedro, tu tá aqui dizendo, se tivesse amor não precisava de magia. Às vezes precisa. A magia, ela é para influenciar positivamente. Então, você tá... Um exemplo. Tem gente hoje que em casa mora perto da família, mora perto dos pais. Aí você faz um adoçamento para que outras influências, aqueles impulsos negativos de fofoca, de intriga, não fiquem no seu relacionamento. Às vezes seu marido está sendo influenciado negativamente por outra pessoa. E você faz uma magia para trazer harmonia, para trazer uma boa compreensão entre os dois. Não necessariamente uma amarração e não necessariamente a magia amorosa precisa ser para esses fins que a gente está falando. Ela pode ser amorosa sim, agora ou ninguém procura para isso. Eu acho que o grande problema é o pessoal ficar acostumado só com magia. A gente adoça os maridos. É exatamente isso que eu falei. Geralmente o que causa muito problema nisso é o pessoal não entender que a magia amorosa ela é para gerar equilíbrio. Então essas mulheres na época, se você vê as magias no Grimório, era muito sobre amor, sobre sentimento. E não quer dizer que hoje não seja também. A questão é porque, um exemplo, várias vezes a gente vê cliente aqui, homem principalmente, você já viu isso várias vezes. Eu quero destruir ela, quero isso, aí eu digo, ele vai daqui a pouco vai pedir para fazer amarração. É sempre a mesma coisa. Daí eu recuso, aí ele volta e pede para fazer amarração. Porque a ideia dele é só tristeza mesmo, porque foi traído, foi abandonado. E aí a gente não pode julgar o direito da pessoa com a vida dela. Até porque várias vezes eu já me arrependi de não ter feito algumas magias. Porque eu tento andar pelo certo, então acaba que pelo seu a gente tem que entender que não existe. Certo, né? Que não quer dizer que não existe. Por exemplo, já teve uma situação de uma senhora mesmo, sempre falo isso. Pessoal aqui no terreiro, que ela era casada há mais de 20 anos com um cara, tipo, não tinha terminado ensino médio nem nada, e eu tava no início da magia, com o meu julgamento também, e aí eu disse a ela, não, deixe eles, vão fazer trabalho de prosperidade para crescer e tudo, e justamente ela disse a mim que tinha acabado com a vida dela, porque ela queria o marido dela, ela queria a família dela, só que o cara era muito ruim, o cara era muito ruim para ela, tipo, não fazia sentido. Mas não fazia sentido para mim, entende? Então a gente que trabalha com magia tem que ter esse feelingzinho
Sim. E tem que ter empatia também, porque as pessoas têm problemas de vida diferentes, né? Sim, Então, para uma senhora que não terminou o ensino médio nem nada, não tinha apoio familiar, não tinha terminado os estudos, ela ia viver de quê? Entende? Então, justamente, a gente tem que ter esse pensamento mais que hoje em dia também acontece. Tipo, tem várias clientes aqui que pediram para fazer amarração porque o marido deixou ela não tinha apoio da família, com 2 filhos pequenos, não tinha como trabalhar, tudo, vai fazer o quê? Entende? Então, infelizmente é assim. E, assim, todo mundo que chega procurando a magia, não chega falando sinceramente o que quer, né? A gente chega no ódio, chega na raiva, ou não chega contando das suas necessidades reais, que às vezes é financeira, ou que às vezes quer ficar com a pessoa, tá chateada com ela, porque foi traído, mas quer a pessoa. Mas não é essa história que é contada, né? No oráculo é que é falado, a gente vê as reais intenções da pessoa com a magia, o que é que ela quer, o que é que ela busca, na verdade. E as mais sinceras e as mais hilárias são as das prostitutas, né? A profissão mais antiga do mundo, né, Pedro? As garotas de programa que Rickson tem aqui, que são fiéis da casa, que oraculam direto com ele. Eu ainda não tenho essas clientes, mas terei logo em breve. São as melhores histórias e são as mais sinceras que tem. Elas que chegam pedindo e falam, olha, eu quero atrair, quero fazer isso, quero adoçar, quero amarrar. Essas sim chegam falando. As do Job tá ali, tá ótimo, muito moderno, né? Eu sou antiga. E As elas do falam, Job, o que eu gosto é porque elas falam na realidade o que quer. o que Então, é exatamente. porque é isso que o pessoal não entende. Veja só, o trabalho é para você. Então, se você mente, se você fala uma coisa que você não quer, entendam que a magia, ela depende de elementos. Então, exemplo, a magia de amarração, todo mundo conhece. Eu já fiz a magia de amarração para um casal que já estava junto. E eu disse para eles, vamos fazer uma amarração para vocês, porque protegia o relacionamento através da magia contra feitiço. Que aí as mulheres dele estava atacando muito, eu disse a ele, vamos fazer uma amarração, ele e a mulher do lado, assim. Aí eles, vamos. Aí fez e estão juntos até hoje, não teve problema mais nenhum. Mas eles estavam tendo muito problema. Toda hora ela não fez um negócio, eu disse, olha, vocês vão gastar um pouco mais, a gente faz uma amarração e vocês ficam bem. E tão tranquilo. Nem ele teve impulso mais de trair ela, nem ela com ele. A família tá bem, tá tudo tranquilo. Então só o que muda é o que? Os elementos, pô. Eu não vou direcionar magia para ser uma obrigação, para pegar pesado. Tem todo um contexto ali de escolha, né? Tanto que eles participaram durante a magia. Não foi um negócio que eles colocaram o próprio sentimento, a própria energia. Entende? Então tem vários contextos. Já fiz com o pai, que estava distante, ficar mais próximo do filho. Entende? Tem várias formas de fazer. E também tem essa questão, né, de que magia amorosa não é só para questões sexuais e de relacionamento amoroso. A gente pode fazer magia amorosa para um chefe, para uma mãe, para essas questões familiares que todo mundo tem, né, de conflito em casa. Então a magia amorosa também, e rarissimamente, é pedida para isso. Sendo que é um problema que afeta todas as famílias. Mas é porque o pessoal também não sabe, entende? Sim. O pessoal, a maioria que conhece de magia amorosa, o pessoal que sabe sobre magia amorosa só pensa em contexto sexual. Tipo, você falar que vai fazer uma atratividade para o chefe, a mina, ele vai dar em cima de mim, não sei o que, não vai. Sim. Depende dos não é sobre isso. elementos que vão dentro da magia. Exatamente. Mas aí eu quero trazer outro ponto para vocês, porque ainda assim essas pessoas que procuram e mentem ainda não está totalmente no negativo. Para mim, na minha concepção, quem está totalmente no negativo é a turma que começa a copiar da internet. Por que eu digo isso? Que copiar do TikTok, da internet. Por quê? A magia amorosa, ela tem muitas variáveis. Como eu comecei falando aqui, é uma das magias mais difíceis de se fazer dar certo. Porque precisa, além da magia em si, ainda conta com o comportamento da pessoa que a gente está fazendo, da pessoa que pediu para fazer a magia, porque às vezes a pessoa que pediu é quem estraga a própria magia. Então é uma magia que tem
uma variável muito grande. Aí vai a turma, assiste no TikTok, assiste no Instagram, vê uma magia ali qualquer, tenta fazer em casa, acaba prejudicando ainda mais a relação ou aquilo que ela pretende fazer, né? Aquilo que ela está direcionando, acaba ficando pior. Ou acaba não acontecendo nada, que é o mais positivo que pode acontecer. Pronto, uma questão que é muito simples. Tem muita gente no TikTok vendendo coletivo de amarração a R$ 100, a 50, olha, é impossível. É Mesmo que dê impossível. 300 pessoas, é impossível. Eu fiz a amarração aqui várias vezes, Priscila viu, não é tão simples assim não. É um trabalho. Não é simples de jeito nenhum. Na Quimbanda é 7 dias de trabalho direto, pô. O terreiro praticamente para, porque você tem que ficar trabalhando aquela energia ali por um bom tempo. Porque justamente para influenciar emocionalmente. Pode continuar, mas... E aí, justamente o que dá de problema é o quê? Que é a minha preocupação em relação a coletivos de magia amorosa no geral. Um exemplo, se eu quando vou fazer a magia amorosa, eu tenho que tirar os negativos e fechar as lacunas do que pode dar de problema naquela relação, colocando no coletivo, como é que eu faço isso? Se são 10 pessoas, não tem como. 20 pessoas, cada um com o seu problema. E aí coletivo você não oracula, como é que você vai saber? É muito difícil. Para uma atratividade, magnetismo, uma dominação até funciona, que é direcionado à pessoa. Mas a amarração, essas magias mais complexas, é muito difícil, porque depende de muita direcionamento, coisa. Fora o direcionamento que se dá à pessoa que está pedindo esse serviço. Porque como normalmente ela mesma que por ansiedade estraga a magia, por ansiedade ou por aperreio mesmo, né? Querendo o resultado logo. Aqui é demais. Querendo que seja logo, que é uma magia que demora a ser feita aqui no terreiro, demora a sair, é todo um processo. E aí, como essa pessoa está nesse estado de ansiedade, eu vejo que Rickson e a gente aqui do terreiro tem todo um direcionamento para a pessoa que faz o pedido, para o solicitante. E imagine quando é em grupo assim, como é que se chama? Perdi o nome. Coletivo. Em coletivo não tem como fazer isso. Então, quando a gente vê realmente a magia amorosa, R$50, R$100, a gente já sabe que é balela. Pronto, isso aí cada um já falou. A amarração amorosa é desfeita na morte ou vai para outra vida? Pode responder essa, mestre. Vejam só, não existe magia nenhuma que seja definitiva. Eu vejo muito isso no TikTok, pessoal. Amarração definitiva. Para toda não sei o que é definitivo. Não existe magia nenhuma que fique para a vida toda. Uma amarração amorosa ela vai durar no mínimo 9 meses. Porque as pessoas continuam juntas mesmo quando a magia perde a força. Porque a magia é tão poderosa e agressiva que ela causa uma força tão grande no psicológico de domínio que a pessoa ela não sabe o que está acontecendo. Então, para ela é verdade. Para você que fez a magia, você sabe que ali acabou. E aí é que a maioria dos clientes se perturba e acaba acabando o relacionamento. Entendeu? Mais um exemplo. Se tiver dentro ainda do tempo da magia e você quer terminar, vai ter que quebrar a magia. Já aconteceu isso aqui várias vezes. Não existe magia nenhuma no mundo que seja eterna. Toda magia ela vai ter uma bateria. Porque a gente passa 7 dias. Porque para durar 9 meses é muito tempo de macumba, de elemento, de sangue, de tudo, para poder durar esse tempo todo de agressividade. Porque não é 9 meses a magia influenciando leve, não. É de forma agressiva. A amarração é agressiva. E existem tipos de amarração. O que o pessoal não entende é que é o quê? A maioria acha que a amarração é você jogar um laço no pescoço da pessoa e ficar puxando. Não é assim que funciona, não. Pode explicar isso. A maioria das pessoas acha que com a amarração você vai transformar o outro num cachorrinho. Inclusive, são com essas falas que algumas pessoas chegam procurando a amarração, né? Quero que ele come na minha mão, quero que ele fique debaixo dos meus pés, eu quero que ele fique um cachorrinho. Teve uma amarração que foi feita aqui no terreiro e depois que foi feita, a menina ficou com o melhor amigo do cara numa mesma festa em que eles estavam juntos. Me diga mesmo, na casa da família, como é que na casa da família dele. Então, assim,
essas variáveis que a gente conversa, que a gente fala sobre a dificuldade de se fazer e dar certo uma amarração e dos vários tipos de amarração. Como o mestre muito bem ensina a gente, tem magia que a gente faz que são com os mesmos elementos. Ou seja, para quem está vendo aqui tá do lado, quando os filhos estão vendo a gente fazendo algum tipo de magia, parece a mesma coisa, mas a alteração de elemento, a gente aumenta um elemento, muda o ponto riscado, então aparentemente está a mesma magia, mas o direcionamento daquela magia está diferente. Às vezes é um contexto mais sexual, às vezes é um contexto de manter ou de trazer paz, ou de amarrar mesmo a pessoa não conseguir ficar sem a outra. Então tem vários tipos que pode-se usar o mesmo elemento, mas dar resultados totalmente diferentes dentro daquilo que se é pedido. Que é justamente no contexto da amarração, tem vários tipos, né? Tem a amarração que você fecha o caminho amoroso da pessoa e amarra ela a você. Então ela não consegue mais se relacionar com ninguém sem ser com você. Tem outra forma que não tem fecha ereção, o seu não e o da tem tesão. pessoa. E aí consegue fechar o seu e o da pessoa, e os dois, o caminho não anda sem que fiquem juntos, né? Então, cada magia vai ter uma particularidade diferente. Tem magia que é meio que um casamento espiritual, e aí qual o problema? Foi o que a Dalgisa falou. E se o cara morrer durante o tempo que a magia está ativa? Aí é um problema. Entende? Aí é um problema. Mas aí, se já passou o tempo da magia, tá tranquilo. É isso mesmo. E existe não só várias amarrações, como vários tipos de magia amorosa. Que a amarração é uma, dentro dela há várias. E dentro da magia amorosa tem magia de dominação, tem o adoçamento. Não há só como o Pato falou, né? A famosa amarração, não. Existem vários tipos de magia amorosa que não é amarração. Não necessariamente uma amarração. A amarração é o nível máximo da magia amorosa, e dentro do nível máximo tem outros níveis adentro, acima, de que pode ser feita a amarração. Que no contexto que o pessoal não entende em relação à amarração, por exemplo, de como a gente faz na quimbanda, né? A gente nunca faz uma magia só na quimbanda para uma coisa só, por isso que é caro. O pessoal vai fazer magia na quimbanda e faz, pô, na quimbanda é 5 mil, é 6 mil, tem cara que eu conheço que cobra 7, 8, 10, mas por quê? A gente passa 7 dias, o primeiro dia a gente fez a amarração. Os outros 6 dias é um monte de macumba em cima. Então, exemplo, a relação da pessoa está faltando sentimento, trabalho sentimental. Tem que afastar rival, afastamento de rival, brochamento, não sei o que, vai entrando, dominação e tal. E cada dia vai entrando uma magia diferente. Então, cada uma delas dura 3 dias para poder ir para a rua. Então, a primeira, que é a amarração, acaba no 7º dia e faz outro fundamento nela. A outra, que foi no 2º dia, depois de 3 dias sai. E por aí vai. E a magia vai sendo feita em camadas. Então, por isso que a magia na quimbanda não é tão simples. Por isso que é caro de fazer, entende? Agora, pense que é uma semana trabalhando, fazendo várias magias, ao cara no TikTok, em 30 segundos, te ensina a trazer o homem para a vida todinha. O melhor homem, mais rico, mais bonito. É complicado dele lidar com o contexto da magia amorosa hoje em dia, viu? Tanto é que aí você cobra 5 mil reais numa amarração e tem gente que fica sem querer dar. Não entende, por causa dessa popularização na internet, não entende o quanto é difícil, magicamente, e no contexto mesmo todo, da pessoa e de tudo, como é difícil fazer uma magia amorosa. E aí, justamente, qual é o problema? O pessoal acha que porque a gente cobra 5, fica com 5, né? Não é assim. Tem que lembrar que vai bicho, a gente tem que alimentar os espíritos que vai trabalhar, vai muita coisa, pô. Então tem algumas questões que a gente não dá nem para mostrar. Porque o trabalho que é feito na quimbanda, na magia amorosa, é 7 dias mais alguns dias de trabalho. E aí qual é o porém? O pessoal não entende que por... Pedro é foda. Então justamente o porém é o quê? Para mim que estou trabalhando em cima disso, eu preciso fazer alguns ebós também. Então por isso que a magia de amarração, ou qualquer magia amorosa, ela tem um valor maior, porque a partir do momento que eu mexi com a espiritualidade de alguém, com a vida de alguém, a pessoa tem espiritualidade também. E aí alguém pode atacar a relação e tal, e eu me meti nesse meio. Entende? A minha espiritualidade vai tomar conta dessa relação. E aí eu acabo atraindo o problema para mim.
por isso que você vê muito sacerdote aí que não tem esses cuidados, o cara ficar perturbado, separa da mulher, não sei o que, o pessoal acha que é normal. Não é normal. É porque justamente ele está mexendo com questões pesadas, e aí a questão todinha que dá é o quê? Que se você não tiver um cuidado com a sua energia, com a sua vida, você pode atrair esse problema para a sua relação. Porque é 7 dias, que é 7 dias na minha casa, Macumba, e várias outras magias na minha casa. Então a energia do ambiente muda, tudo muda, pô. Então tem que tomar um cuidado. Aqui mesmo eu fiz, o pessoal do terreiro ficou uns dias sem vir aqui, entende? Você Sim, precisa ter um certo cuidado. é verdade. Ah, Pedro aí tirando onda. Ligue para esse número. Aí é o macumbeiro móvel. Então justamente A o que o magia... pessoal não entende aqui, pode falar, fala. Não, eu tava falando aqui, a turma tá conversando. Aí Thalita tá falando sobre a magia da atratividade, seria bom. Então, a magia de atratividade é muito boa, mas a magia de atratividade também não necessariamente é uma magia para um relacionamento. Às vezes a magia da atratividade é para você ficar mais atraente no trabalho, seus amigos lhe veem com bons olhos, sua família, seu chefe, para melhorar suas vendas, a sua fala. Então a magia da atratividade não é necessariamente para atrair homem ou atrair a mulher para um relacionamento sexual amoroso. Existem outros fatores além disso. Que não E aí o que acontece precisa de muito, amarração. e aí o que acontece muito é o quê? A maioria do pessoal, quando vê a gente trabalhando magia amorosa, ela associa só ao sexual. Então aí Exatamente. faz, pô, mas você fez a amarração e a gente não tá tendo relação todo dia, não sei o quê. Porque talvez no contexto da sua relação não seja o sexual que faz vocês ficarem juntos. A realidade é essa, isso acontece também. Então, às vezes, pronto, já teve cliente aqui que o que resolveu mais foi a consulta do que fazer uma macumba. Eu disse, ó, não precisa fazer trabalho não, só pare de ficar brigando com ele, tenha uma atenção e tal, e Um você nunca dá adoçamento, atenção né? aí. Um É um adoçamento já adoçamento resolveria. de fala. Sim, e tantas vezes as pessoas vêm procurando por amarração, achando que tem um problema muito grande no relacionamento, e quando a gente vai para o oráculo, o problema é mínimo. Às vezes é um adoçamento que resolve. Ou assim, um adoçamento que fala, como o Rickson diz, né? Uma orientação. Não necessariamente você precisa fazer, mas a amarração é top, né? A amarração todo mundo quer, é mais fácil. Porque a É mais pessoa fácil acha que para porque quem não fez a sabe. amarração, é porque muita gente acha que após fazer a amarração vai fazer o que quiser com o outro. Não é assim. Entendeu? Exatamente. Normalmente, quem procura amarração não é para manter a pessoa simplesmente ao seu lado, para A manter a maioria é pessoa ao seu para lado, humilhar. para poder se desfazer da pessoa e não se separar. A pessoa suportar. Pronto, Thalita perguntou se dá para fazer adoçamento para cliente também. Tem sim. Inclusive, já foi feito. Porque, Eu já fiz várias Thalita, o vezes. que mais acontece é das pessoas mentirem no oráculo. Muito. Todas as vezes. Às vezes a pessoa que chega pedindo amarração para outra, contando, meu marido é ruim, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Quando a gente vai oracular, é a pessoa que é problemática. Então, muitas vezes, faz-se o trabalho para outra pessoa e faz também para a que está pedindo. Para que possa haver uma união ali, possa dar certo. Não adianta ajeitar um lado, porque aí vai dizer que não funcionou o trabalho. No oráculo, a gente consegue ver quais são as necessidades para que a gente chegue no que a cliente está pedindo. Ela chega pedindo amarração, mas no oráculo a gente vai saber qual é a real necessidade dela para que a gente possa direcionar e fazer a magia certa. Não fazer o que ela está necessariamente pedindo. Entende? Pronto, já tiveram vários casos aqui de clientes que estavam fazendo amarração e era casada, pô. Era pro cara que era o amante dela. Aí eu disse, olha, isso vai dar problema no seu relacionamento, pô. Aí ela, então não quero não. Aí, pô, tipo, não pensa, pô, não pensa na consequência, entende? Então, tipo, a pessoa tem Ou que fica, entender que tudo tem limite. ou fica focado apenas no resultado de ter um cachorrinho em casa, né? De fazer o que quer com a pessoa. E não é só sobre isso, minha gente. Magia amorosa não é sobre isso. Apesar de que hoje o contexto só fala sobre isso, né? Possessividade, poder. A amante é o que mais tem. E a tal da amante faz, viu? Faz amarração, que é uma beleza. Hein, Paty? Então, o que você
tem que direcionar quando estiver fazendo a magia, porque assim, pra gente que está fazendo trabalho, tem que ter muita noção do que tem nessa relação, entende? Porque às vezes você vai fazer a magia ali, vai conjurar certos tipos de coisas que não é o que a pessoa quer, pronto. Teve uma moça também que fez uma amarração comigo, e ela, não, porque eu quero que meu marido fique comigo, que não sei o que e tal. E aí quando fez a amarração, ela veio reclamar, ela fez, poxa, ele tá o tempo todo atrás de mim, quer transar direto, eu não tenho paciência não quero não. Eu disse, pô, então tu fez a magia por quê? Tu não dissesse que Não queria, era pô? isso que tu queria. Uhum. Ela queria que ele só não tivesse olhar para outras mulheres, pô. Era só ter feito um afastamento de rival. Mas aí eu indiquei na época, ela não quis, ela queria amarração. E aí é com ela, né? Infelizmente tem disso, né? E aí, mestre, que outros contextos dentro da magia podemos passar para Então, ele? vamos botar algumas situações específicas. Adoçamento, para que tipo de coisa a gente poderia usar? Tipo de situação, tirando amoroso. Então, eu falei mais ou menos aqui, né? O adoçamento não é só para relações amorosas, não só para relações amorosas, é para tirar os impulsos negativos de outras pessoas em relação a você. E isso pode ser um ente familiar, sua mãe, que normalmente a gente tem um problema, o seu chefe no trabalho, algum amigo que fique te importunando, né? Então, assim, o adoçamento é para adoçar os pensamentos e tirar impulsos negativos. Ela não vai causar amor na pessoa. Nenhuma magia vai causar amor nem alterar o caráter de ninguém. É para tirar o adoçamento e especificamente ele adoça os pensamentos e tira esses impulsos que a pessoa tem contra você. A Alan perguntou quando é que vocês sabem quando parar as magias. Cadê? Como assim? Como parar? Quando parar as magias? É porque cada magia ela tem um tempo determinado. Tipo, a magia amorosa normalmente fica 7 dias. A amarração, né? O adoçamento, essas coisas não precisam, mas a amarração ela fica 7 dias nos pés da pombogira para que seja trabalhada. E depois de 7 dias, se houver necessidade, em alguns casos sim, em alguns casos não, ainda mata bicho, ainda faz outras coisas. E às vezes não, às vezes a gente só despacha. Do jeito que tem que ser fazer a amarração, né? Tem todo um fundamento. Para cada magia tem um fundamento, né? Na hora de despachar. Eu acho que ele quis perguntar em relação a parar a magia, tipo o efeito dela, se estiver causando problema, né? Foi o que eu entendi. Se for por parar a magia, o mestre já comentou aqui, eu posso dizer de novo, que a magia ela tem um tempo, né? Nenhuma magia é para sempre. Nem mesmo a amarração. A amarração fica em média uns 9 meses. E depois disso, o mestre acabou de falar, mas aí eu vou falar de novo, porque eu acho que você não estava na live ainda. O que acontece? A magia ela tem um tempo, nenhuma magia é para sempre. E aí, depois desse tempo, a pessoa está tão influenciada psicologicamente dentro daquela magia que ainda parece que ela está enfeitiçada, mas a magia ela já foi. Ela acaba. Eu acho Então, que tem era uma isso que eu pergunta estava aqui. pensando. O que vocês já acham de amantes fazer amarração? Vocês consultam o oráculo? Então, a gente não está aqui para julgar, né? A gente não sabe. A gente oracula para ver a viabilidade da magia, criar uma viabilidade para que a magia funcione, mas não cabe a nós, como magista, ficar, você é a rapariga, você é a amante, você vai destruir família, você vai isso, você vai aquilo. Se a gente for fazer isso, meu filho, magia amorosa vai por água abaixo no contexto social de hoje, porque ninguém vem bonitinho no amor, né? É como a gente estava falando, todo mundo vem por uma necessidade que às vezes é muito baixa. Ou não. E a maioria não avisa que é amante. E não, a gente vê no oráculo, a gente vê no oráculo, mas não fala. E não precisa falar, não é necessário. A gente não faz esse tipo de julgamento. Não cabe a nós, na verdade. Geralmente eu pergunto à pessoa, eu digo, olha, ele já tem algum outro relacionamento e tal? Isso pergunta. E às vezes a pessoa diz a verdade ou não. Tem Mas várias vezes que a diz que não, pergunta aí diz ele depois.
Mas a pergunta é muito mais para a gente poder saber como vai fazer a magia, vai direcionar, se precisa afastar, se precisa juntar. É muito mais sobre de como a gente vai fazer a magia do que sobre se vai fazer ou não. Se é sobre um julgamento daquilo ser certo ou errado ou não. Entende, Daisy? E aí qual é o problema? E se a pessoa não avisa que é amante? Ou a gente diz que é e ela diz que não é, que não sei o quê. Aí já causa um problema, porque quando for fazer a conjuração de fazer a magia, a gente vai direcionar para um relacionamento que já existe, ou que já está Que é o junto e o dela, cara é casado com exatamente. outra mulher. E aí esses são dois porém diferentes. Porque aí eu teria que primeiro acabar com a outra Com relação. relação, ou tentar fazer com que ele perdesse o interesse lá para ficar com ela. E aí quando Uhum. não avisa, começa o problema. Porque já tem vários casos de, porque não está funcionando, ele está comigo, mas ainda está com a outra, ou que outra. Quem disse que Aí no não ápice do tinha? desespero, no ápice do desespero da ansiedade, aí a pessoa acaba falando, não, porque ele ainda tem alguma coisa com a ex-mulher, não, porra, ele tá casado com a mulher ainda. E aí já foi, né? Você já fez a magia. Gente, não mente, não se mente para o magista, não se mente. É a hora de contar a verdade, é a hora de pedir a macumba. Porque a Até porque, conjuração, o pedido, o que vai ser feito vai depender daquilo que você disse. A gente vê no oráculo, confirma com o cliente. O cliente mente, a gente tem que direcionar para o que ele está dizendo. até porque se a pessoa está dizendo que não é, né? É a verdade dela. Como já É teve várias verdade? vezes que, tipo, da mulher, não, porque tu fiz a amarração, não tá funcionando. Aí arruma problema com o cara, diz que vai se matar, se joga, faz não sei o quê. Aí o cara perde o interesse e ela acha que a magia não funcionou. Mas já Mas é teve cliente que foi porque, na casa da sogra brigar, arrumando problema com a irmã do sim, cara. Tipo, criou todo um contexto social de ninguém querer ela mais com o cara. E aí acaba perdendo o trabalho. Né? sim, aí a pessoa paga caro, não fala. Mas isso é porque a pessoa julga que a gente, do terreiro, né, a gente que é magista, vai fazer algum juízo de valor em cima da posição dela na vida do homem. E isso não existe. Né? Isso não tem como. Não precisa, a gente não O precisa trabalho da fazer gente isso. é fazer a magia, não julgar. É A isso realidade mesmo, é tem que essa. se Se confessar, Deus, você tem que dizer a não tiver, verdade. se não tiver Dizer assim, ah, confiança em quem você está trabalhando, fudeu. exatamente. Tem que É igual a confessar, pessoa. é isso aí. Isso não é só para magia assim, não, pô. É até para contexto até religioso mesmo de culto. Só vai para o oráculo para achar o problema. E toda vez que a gente fala qual é o problema pessoalmente por ter vergonha, fica difícil, pô. Tem alguns assuntos que são complicados, tipo, tem cliente São. mesmo que não quer falar, mas tem que sofreu um abuso e tal. E aí o problema dela é sobre isso. Ou às Uhum. vezes teve algum outro Como é que contexto cura? de violência, como é o nome? De violência dentro de casa, que o cara bateu nela e tal. E aí você, Pedrão é então resenha. você, então você tenta dialogar com a pessoa e às vezes ela não vai falar. E aí o que é que acontece? Tem que entender que a magia é uma escolha dela. Se ela mente, eu sei, mas ela não quer falar, eu não posso fazer uma magia dentro de um contexto que eu sei que é, mas que ela não quer. Eu não quis Uhum. direcionar. Então eu não vou Sim. fazer a magia porque tu não faz, porque não é assim. Até porque também tem um custo, né? Tem todo o contexto. E às vezes muda a ordem. E se a pessoa tem se o cara tem outro relacionamento, vai ter que separar primeiro e fazer um trabalho mais simples de atratividade, alguma coisa. Jogar só amarração não vai funcionar, entende? Por isso que geralmente na Kimbanda a gente faz várias magias, porque sabe que as pessoas mentem. Dificilmente, principalmente mulheres mais velhas, né? Ela não vai assumir que ela errou, que ela traiu primeiro, que ela fez não sei o quê. As meninas mais novas ainda falam. Ela chega e diz mesmo que fez e pronto. Mas é difícil. Então, a É, questão não é nem sobre fazer magia, filho. É sobre resolver o problema. sim. Então, exemplo, a pessoa vem para consulta, apareceu isso no oráculo. Se o oráculo está direcionando nos búzios, é porque é algo muito forte dentro dela. E aí, muita gente vê o quê? Tipo, a pessoa está com problema financeiro e o que faz ela não crescer é o trauma. Pô. E aí, a partir do momento que ela não fala, isso vai se tornando uma bola de neve. A gente não pode falar, a pessoa não diz, entende? Então, justamente isso. A gente não pode sair fazendo magia para todo mundo, entendeu? Tem que fazer até porque, assim, dentro da Kimbanda,
a gente faz pactuação com a entidade e com o próprio oráculo, né? Então, se eu vi, eu tenho que falar. Agora, se a pessoa vai dizer, aí é com ela. Tanto que a gente Sim, como acaba mestre, arrumando muito problema em oráculo com isso. De entrar nos como, termos ali que a pessoa não quer. sim. E isso reverbera na magia. Como a gente inicialmente estava falando, né? Não se deve mentir no oráculo, porque é a resolução do seu problema, mas na magia, você ainda está liberando mais energia e dinheiro, né? Tempo. Então, tu vai pagar Exato. por uma coisa que não tá 100%. Não é o que tu quer. Porque tu não está conseguindo lidar com um suposto julgamento que haverá. Não tem como. Na hora de pedir a magia, tem que falar o que é. Então, certo é falar. Sim, é verdade. Pô. Por isso que a gente entende, pô. Tipo, tem gente que não fala na hora, vai falar depois de uma semana. É, Hein? sempre Tem cliente acontece. que Sempre passa acontece. meses. Tem cliente que passa meses pô, até falar. Porque às vezes é uma dor muito forte ali para a pessoa e não cabe a gente tentar ficar empurrando isso para ela dizer, né? Entendeu? É um contexto pessoal, tem vários fatores. Então, até algumas. Pronto, um exemplo. Tem muita mulher que vem fazer amarração por trauma. Ela foi traída em outro relacionamento e acha que o marido vai fazer. Aí eu jogo e vejo que o cara não fez nada, pô. Ela só tá se perturbando. Eu digo, ó, tem calma, pô. O cara quer ficar com você, não sei o quê. Deixa eu te fazer uma pergunta, Priscila. Dentro do contexto de magia amorosa, ou qualquer magia no geral, tu acha que a pessoa ela deve tentar esquecer da magia totalmente? Como muita gente diz, é melhor esquecer e seguir a vida e deixar a magia acontecer? Ou você acha que ela tem que estar colocando fé ali, intenção, pensamento positivo? O que é que tu acha? Então, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas e pessoas. Eu indico a não ficar pensando sobre e deixar acontecer, porque a partir do momento que se faz a magia, cria-se automaticamente uma certa ansiedade nas pessoas, no solicitante. Já cria uma ansiedade de que dê certo. E nem sempre, quando se faz a magia, a pessoa fica 100% com aquela pessoa que a magia foi feita. Então, se ela ficar naquela perturbação, às vezes brigam, aí faz, quero mais não, me arrependi, não sei o quê. Então, se você fica naquela energia da magia, não é para o cliente, não é para o cliente fazer isso. Ele não vai saber direcionar de forma positiva o pensamento dele na magia. Então, o ideal é que ele deixe fluir. A partir da magia, já foi feito. Já foi feito. Se eu tenho uma opinião diferente, mexe em relação a isso. Não, eu acredito nisso também. O que eu fico preocupado é o quê? É com o contrário. Tem muita gente que fica o tempo todinho. Ah, porque não funcionou. Ah, porque não vai dar certo. Também Tipo, a magia tem 3 dias. automaticamente cria-se essa ansiedade. É justamente essa ansiedade aí que eu falei. Quando a gente diz que fez a magia, o cliente já fica numa ansiedade de que dê certo, de ver resultados da magia. Às vezes a magia nem saiu ainda, tá aqui. Ela foi feita, mas tá aqui, não finalizou. E o cliente fica nessa energia de ansiedade tão grande de ver os resultados que ele quer, que acaba colocando a energia errada da finalização. Então, o ideal, o que a gente sugere, é que relaxe, deixe fluir. Deixa que essa questão de energia e de magia com o magista. Não, e tem cliente que ainda fica, tipo um exemplo. Teve uma vez que eu fiz magia com mulambo e a cliente ficou falando mal de mulambo. Essa pombogira tá Eita demorando muito, que não sei o porra! que. Eu disse, tu Que merda! precisa dela, Benção? Tá falando mal dela? E se ela disser que não vai fazer mais? Entende? Aí fudeu, né? Não Aí fodeu. funcionou, que merda, não sei Ainda o tem que. isso, né? Ainda tem isso, né? Da pessoa ficar mal dizendo a entidade que vai fazer, a pombogira que vai fazer, jogando a energia contrária em cima disso. Ou a pessoa ficar jogando energia contrária pela própria ansiedade ou porque se chateou com a pessoa que brigou de repente com a pessoa, com um amado, com a amada, com a pessoa que ela quer. Aí fodeu, né? A energia. Que é o que o Eu não pessoal digo não magia entende, que a amorosa, vida é é muito assim, pô. delicada. E É a muito vida é assim, delicada. pô. Você vai brigar, Se entende? não levar Você uma vai pisa, né? brigar, vai arrumar problema. Ainda tem essa.
Arrumou dois problemas, né, Léo? E é um problema, agora tu tem dois. E o problema grande que acontece às vezes é, isso a gente vê muito na Goethe, né? O pessoal, tipo, tá desesperado ali, aí faz a magia, não sei o que, aí se arrepende. Aí a pessoa vai e não paga as ofertas ao Daimon, aí começa o problema. Ah, mas eu tava com a pessoa, perdi, eu disse foi, perdeu por quê? Tu pagou as ofertas, não paguei uma só. Aí, boa. 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 Já sei até o que vai Agora sair. deu bom. Pois é, então, é isso, gente. Tem que ter consciência na hora de qualquer tipo de magia, não só a da magia amorosa, de atratividade e adoçamento. Tem que saber o que você está pedindo, tem que ouvir, prestar atenção no que o mestre está falando. Não fazer de internet. Não fazer Pronto, deixa eu de perguntar outra internet. coisa. Tu falou um negócio agora que eu lembrei. Em relação a pessoas que fazem tipo a magia contigo e depois faz com outra pessoa, que problema pode dar? Então, existe a questão do choque de egrégora, né? De você, às vezes é com a mesma pessoa e você pede em sistemas mágicos diferentes, ou no mesmo sistema mágico, pode dar um choque de egrégora, pode as pombogiras também não fazer, ou ficar esse conflito espiritual do que está acontecendo, né, de tantos pedidos em cima. E às vezes a pessoa, até com o mesmo magista, faz vários tipos de magia para a mesma coisa, fazendo o mesmo pedido. Isso dá um choque espiritual muito negativo. Né? Não é aconselhável fazer isso. Até porque, um exemplo, eu tenho como garantir o que eu fiz, né? O que o outro fez lá, Exatamente. o outro magista, eu não sei o que foi que ele conjurou. Aí eu puxo a harmonia aqui, ele puxa para afastar todo mundo, para o cara ter abuso de todas as pessoas, não sei o quê. E tem cliente que faz amarração aqui e destruição em outro lugar, pô. Aí, tipo, Uhum. porra, tipo, não pensa, aí vem falar e se não for Mulan para incorporar ou no oráculo para saber, a gente fica achando que errou, pô, ou que fez alguma coisa equivocada. Ou então É muito complicado. faz o trabalho com o magista e fica oraculando sobre o trabalho, trazendo energia de outras pessoas para o trabalho. Né? Fica oraculando, perguntando. Por isso que a gente diz, Pronto. esqueça, deixe que a intenção e a energia fica com o magista, com a casa que está fazendo, a pessoa que você se sentiu à vontade, a pessoa que você confiou de fazer a magia, tem que confiar até o fim. Não tem jeito, não. Aí a gente tava até conversando aqui, Thalita, tá aí, os meninos, eles viram. Eu mandei eles jogarem pra Priscila, né? Que é Kimbanda aqui Nandi, e Kai Nandi, que é Yuri. Mandei eles pegarem os búzios das pombogiras e jogarem para umas amarrações que eu fiz recentemente. E as pombogiras não responderam. Porque eu escondi a magia, pô. Então não tinha como ver. Entende? Aí Então é você isso que vai o em outro pessoal não terreiro, entende. pergunta, tu não fez nada. É isso que gera o problema, porque um exemplo. Já aconteceu de uns amigos meus irem de cliente até. Da gente fazer o trabalho pela Goethe e a pessoa vai e vai jogar num baralho com um cara que nem sabe o que é Goethe. Ele não sabe como Sim. funciona o sistema de magia. Então a influência dos daimons é um pouco diferente. Se o cara está acostumado para oracular para espírito de Kimbanda, Egum, eles são espíritos que já estão nesse plano. Os daimons é outro processo. Uhum. Então tem um oráculo específico deles, a forma específica de influência e de mecanismo da magia deles. Então se você, às vezes, um exemplo, tem Exu e Pombogira que não vai ver magia de Daimon. Sim, Já teve sim, várias com certeza, vezes que isso eu mesmo. testei aqui e não deu. Entende? Ou da pessoa Deixa eu dar ver, acho. uma certeza absoluta que fez a magia, aí vê a magia. Quando vê, não tem nada feito. Não está feita a magia. A outra pessoa, o outro magista lá só fez enganar ou fez errado. Também acontece. Aí você fica procurando a magia. Vai para o baralho, vai para o búzio, vai não sei para onde e não tem magia nenhuma. É porque por isso que eu acho antiético a gente ficar confirmando magia de outras pessoas. Porque às vezes a gente não sabe se o cara botou invisibilidade ali na magia, se ele escondeu, fez alguma coisa, a gente não tem controle. Deixa eu dizer aqui, Deise perguntou, o que é que vocês fazem quando a pessoa desiste da amarração no meio do feitiço? Escutou? Escutei. Pode responder, mestre.
Diga, diga. Então, falar, não faz. Não faz. Gente, tá no meio do feitiço, é só não fazer. Exato. Porque Mas eu leva, como a acho gente que é estava falando, é um processo longo para dar certo. Então, o mais fácil de acontecer é não dar certo. O mais fácil que pode acontecer é não dar certo. Mas eu acho Para que, dar certo é muito trabalho. mas eu acho que a pergunta dela foi em relação a se tu já fez o trabalho, Se a já está amarração, tudo, e a feito, pessoa, né? quer cancelar, o que é que tu faz? Quebra de feitiço, quebra de demanda, pode fazer alguma coisa desse tipo. Quebra a Pode amarração. responder, mestre. O problema é o quê? Que a pessoa vai ter que pagar, né? Paga para botar e paga Vai para ter que tirar, pagar, exatamente. porque se não tirar, É a melhor magia vai esperar ficar o lá. tempo. É. A realidade é essa. Tramontina, corte Tramontina, de corte rápido, é rápido. isso mesmo. Agora também acontece de... O que pode acontecer? Depois da magia, como a gente bem estava conversando, a pessoa fica tão psicologicamente influenciada na magia que pode causar uma possessão na pessoa também. E aí, então E a gente pode é muito mais do quebrar que a quebrar um magia feitiço. e continuar Para lá. depois quebrar, menina, depois é um problema. Porque aí vai ter que ser outras magias que não é só a quebra do feitiço para poder tirar o cara de cima da mulher ou a mulher de cima do cara. Já teve É um vezes que problema. eu tive que fazer afastamento, abuso e várias outras magias para tentar influenciar o cara e deixar ela, pô. E a gente faz uma amarração extremamente agressiva. Aí a mulher não quebra a amarração e acha que vai resolver. Ó, entendam uma coisa. Deixa eu explicar de forma mais simples. Imagina uma pessoa que levou uma demanda para entrar em depressão, ficar perturbada psicologicamente. A gente faz muito isso na Kimbanda. Então, fez um ataque agressivo desse. Aí a pessoa entrou em depressão, tentou fazer várias coisas com ela mesma e tudo mais. E aí ela vem pra cá, a gente faz a magia, quebra, faz o ebó. Só que tem que entender que psicologicamente já teve a Isso. A pessoa às pessoa já vezes tá na está. magia influenciando 6 meses. Pô. 6 meses Ela que ela tá já mal. acredita que aquilo é verdade. Entende? Então, Que inclusive foi tema da aula passada, né? A pessoa a aula que já eu está dei tão aqui no terreiro foi influenciada. sobre isso. Cadê a pergunta? Tamires perguntou, vocês fazem amarração só para vingança? Então, É o que mais normalmente a aparece. amarração não é sobre amor. Foi o que a gente estava falando, não é sobre amor. Normalmente é sobre posse. Normalmente, quem procura amarração chega assim, ó, eu quero que ele fique aos meus pés, quero que ele fique nas minhas mãos, quero que ele seja um cachorrinho. Normalmente, então isso não é sobre amor, minha gente. É sobre uma vingança ali, uma raiva que está escondida, uma contrariedade, uma possessividade, mas não amor. Então, por vingança, com certeza. Pronto, Deise falou aqui, possessão com espíritos não evoluídos. Veja só, todo mundo que recebe Exu, Pombogira, alma, qualquer espírito desses é possessão. Não existe essa de espírito evoluído. A diferença é que o Exu e a Pombogira, preto velho que for, eles são almas que são deificadas dentro do culto. Mas não tem diferença do seu Exu para um espírito de rua. A diferença é que ele foi bem cultuado, alimentado. Agora existem algumas classes de espíritos que são realmente mais perturbados mesmo, feito quiumba e tal. E aí qualquer pessoa pode ir. Tem espírito injustiçado, que é o espírito que morreu ali de forma injusta. E aí a gente pode usar ele para fazer certos tipos de magia, de ataque, e por aí vai. E com exemplo, um espírito que ele morreu por abandono familiar. Eu pego ele, alimento ele e boto ele para fazer outra pessoa se perturbar dessa forma. Entende? Então é assim geralmente que a gente faz. Não necessariamente vai haver a possessão, entendeu? O que Mas a acontece muito possessão é que o ela quê? estava perguntando é sobre, dentro da magia amorosa, tipo, a gente faz a magia Não, não. Acho que é e a pessoa... possessão de obsessor, de quiumba, essas coisas. Então, o que acontece? Se você é médio, né, digamos assim, e não tem um certo cuidado com seu escudo energético, não tem proteções de implantação de magia e outras coisas, você fica, de certa forma, aberto. Então, pode ver, a maioria das possessões que acontecem
de espírito obsessor dessas coisas é em ambiente de bebida, é em festa, porque é quando a pessoa bebeu ali, ou usou algum tipo de entorpecente, alguma coisa que tirou a consciência dela, deixou ela mais relaxada. E aí qualquer espírito consegue tomar o controle, entende? Então por isso que a gente, quando que cultua Exu, Pombogira, tudo, a gente cultua também para esse tipo de proteção, para que isso não aconteça. Então, exemplo, a gente tem proteção na porta para que espírito negativo não entre. Então, em gira de quimbanda, em casa, qualquer uma de quimbanda, você não vai ver o que se vê geralmente em outros lugares. Da galera incorporando e caindo no chão, se jogando e tal. Você vê que é um pouco diferente, porque não tem essa de obsessor, entendeu? É por isso que na aula aqui no terreiro, no curso de formação, no primeiro módulo, a primeira coisa que eu falo é sobre escudo energético. Exatamente. Que é justamente isso aí. Para não acontecer isso que não acontecer. Exatamente. Porque não passar. Aí um exemplo, ela estava provavelmente na praia, né? E está na orla, ela estava na praia. Pra gente a praia é a Calunga Grande, é o grande cemitério na Quimbanda, é um reino. Então tem muito espírito morto ali, pô. Em todo lugar tem, mas ali é um ponto de força. Então você é médium, está ali, bebeu, o espírito quer dar um recado, quer falar alguma coisa, ele entra em você. E aí qual é o problema? Tem muita gente de... Peraí. Eita. Mas Rio também é Calunga Grande. No Rio é Calunga Grande também. Por isso que a gente não chama na Quimbanda de reino da praia, porque não é só sobre a praia. Calunga Grande é rio, é lago, é mar. Então, no processo de ocultamento da magia, tem a questão de, você disse, de nenhum oráculo mostrar magia. O que é que acontece? Na Quimbanda a gente tem alguns fundamentos de oráculo de culto para a gente conseguir identificar quando está com invisibilidade, quando está com ocultamento de alguma forma. E existem várias formas de ocultar. De você mudar a direção da magia, de você esconder o rastro da magia, tem várias formas. Então a gente entendendo que tem várias maneiras de se ocultar, a gente consegue ainda assim conseguir pegar no oráculo, entende? Mas aí um exemplo, se for no baralho, é pronto, isso acontece muito. Tem cliente que fez magia amorosa, e aí vai oracular em outro lugar, e aí chega o cara e faz, ele te ama, ele não sei o quê, tipo, o cara não ama ela, o cara não gosta dela, é a influência da magia. Só que aí o baralho ele pegou como uma influência do sentimento energético que está por cima dele, influenciando através da magia amorosa, entendeu? Tanto é que quando a gente vai oracular antes da magia, oracular depois, até para confirmação mesmo, sai exatamente isso. Sai várias cartas de amor, mas que não é sobre ele, é sobre a magia que está sobre ele. Tanto que é uma forma da gente ver na Quimbanda, por isso que todo tata de Quimbanda tem baralhos também. Tem uns que usam baralho de São Cipriano, tem uns que usam baralho cigano, e por aí vai, tarô. Por quê? A gente faz a magia amorosa e depois a gente oracula para ver como está a relação. E aí tem que vir carta de amor, carta de harmonia, o que você pediu dentro da magia para ver se a magia funcionou. Só que aí se jogar no búzios vai aparecer diferente. No búzios vai sair a macumba, né? Calunga Grande não é só o mar. É o mar, é o rio, é os lagos, entendeu? A Calunga Pequena é o cemitério. Então Deus está fazendo uma pergunta aí. Então a gente pode pegar um espírito que morreu de algo horrível e eu posso pegar o espírito para fazer o mal? Então, nesse caso aí, pode. A gente usa muito isso na Quimbanda. Agora, não quer dizer que você vai conseguir fazer isso. Não é um fundamento tão simples de fazer, não. É muito complexo, entendeu? Esse espírito ele também não vai aceitar muito tranquilo, não. Tem muitas vezes o quê? Que a gente leva magia, que o pessoal, um exemplo, joga uma falange de espírito. A gente que é Quimbanda tem alguns fundamentos para conseguir fazer com que esses espíritos que ela mandou voltem atacando ela na mesma coisa. Então a pessoa acha que a gente atacou, a gente não atacou. Só pegou o que ela mandou e mandou os espíritos de volta. Então por isso que geralmente na Quimbanda a gente não faz ocultamento de toda a magia, não. Tipo, adoçamento, dominação. A magia é muito simples para a gente gastar, porque aí para realmente fazer um ocultamento a gente gasta muito, entende? É trabalho para poder fazer. Aí a gente só faz em que? Amarração, magia de destruição,
com submissão, por aí vai. Nas magias mais agressivas a gente faz, nas outras, geralmente a gente não faz não. Porque senão o valor fica alto. Porque a gente tem que agradar uma galera para poder dar certo, entendeu? Mas um exemplo, eu posso usar um quiumba para causar amor também, entende? Posso pegar um espírito perturbado e botar ele para ir lá para influenciar a mente da mulher a ter tesão por outro cara e assim o casal separar e ela ficar com algo. Tem várias formas de fazer, entendeu? Menino, foi longe essa de pegar um espírito. Foi muito específico, Deise, isso aí. Me conta aí tua história. Mas e aí, pessoal, tem Foi alguma longe dúvida essa. ainda? Que já está em 1 hora já. E a gente vai marcar outra. Me digam aí. A conversa tá boa. Se tiver dúvida ainda. Pronto, deixa eu só dizer uma coisa a vocês. A gente na Quimbanda toma muito cuidado com toda a magia que faz. Não só com a pessoa que a gente está fazendo a magia, para o cliente, mas para a gente também. Então, para você que é um magista, fez uma magia de destruição, mexeu com certos tipos de espírito, a gente precisa ter algumas magias para poder voltar a nossa energia ao normal. Porque às vezes fica, digamos assim, uma podridão de sujeira de densidade de energia no ambiente ou até por a gente ter ido em certos pontos de força. Então a gente precisa ter esse cuidado todo, porque é justamente o que acontece muito com muitos sacerdotes, né? De ficar perturbado, ficar estressado, e às vezes não sabe qual é o motivo, aí separa de relacionamento, ficar sem dinheiro e tal, e foi porque ele mexeu com certos tipos de energia, então. E aí qual é o grande problema desses quiumbas, de pegar espírito morto assim? Porque você alimenta ele, ele vai querer alimento várias vezes. Então você tem que saber como botar ele para fora, não é só saber pegar. Quando terminar o serviço, você tem que saber botar ele para longe, entende? Então tem todo um detalhe, né? Ele tanto pode incorporar em você, quanto pode acabar com sua vida. Principalmente se você não agradar ele corretamente, se você não alimentar ele. Por isso que a gente tem oráculo. E por isso que a gente tem assentamento, porque no assentamento é fundamento para o nosso Exu Pombogira ele pegar o que a gente chama dos trabalhadores, né? Que são os espíritos que trabalham para eles em várias áreas. Por quê? Se eu jogo um quiumba, ou jogo um obsessor, qualquer espírito, que trabalha para o meu Exu, quando você jogar, não aparece que foi eu que fiz. Entende? Porque foi um espírito externo. Se eu mando o meu Exu, a minha Pombogira atacar diretamente, eu coloco a minha energia dentro do trabalho. Entende? Sim. Isso acontece muito. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou finalizar já. Antes de finalizar, gente, me sigam lá no Instagram, viu? Macumba Sigam ela de lá. Eu ia Padilha. falar. Dona Maria Padilha do Cabaré e seu tranca-rua. Pronto. Queria agradecer a Eu acho que é Priscila isso. por ter feito. Então, a gente na Quimbanda não doutrina espírito nenhum, não. Nem o Exu, nem a Pombogira. Isso aí é coisa de Umbanda. A gente deixa o espírito trabalhar dentro do contexto dele, entendeu? Então, se ele é especialista em causar desordem, a gente utiliza ele para isso, entendeu? É só ter os cuidados certos para isso não gerar problema, entendeu? Pronto, vou finalizar aqui. Agradecer a Priscila por ter feito. Sigam ela lá no Obrigada pela Instagram. oportunidade, mestre. Obrigada a todos que vieram Nessa aí. assistir. E vamos nessa aí, Sigam a gente lá pessoal, e vamos fazendo fazer macumba. macumba. Boa noite aí a todos, que Deus abençoe. Boa noite, gente.